vamos falar sobre a situação envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Parlamentares da oposição convocaram para hoje, segunda-feira, uma coletiva na Câmara dos Deputados a fim de pressionar o movimento voltado ao impeachment de Alexandre de Moraes. A iniciativa é encabeçada pelo novo líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, lá da Paraíba. A gente vai trazer mais informações. Antes de entrar no ar, eu consegui conversar com o líder da oposição agora, o Cabo Gilberto, que disse que a coletiva está marcada para acontecer às 5 horas da tarde. Eles devem tentar obstruir, terminar com esse recesso parlamentar, ele que começou no último dia 17 de dezembro e vai até o mês de fevereiro, quando os parlamentares retornam para Brasília, e assim eles devem retomar os seus trabalhos. Por que eles querem voltar? A gente traz as informações depois que foi revelada pelo jornal O Globo que o ministro Alexandre de Moraes ele teria se encontrado com Daniel Worcaro. Quem é Daniel Worcaro? Ele é o dono do Banco Master. Ele que já esteve preso, hoje ele está cumprindo prisão domiciliar utilizando tornozeleira eletrônica. E desde então a oposição vem trabalhando então para tentar acabar com esse recesso parlamentar e conseguir colocar em prática essa cassação, na verdade, que eles querem fazer, colocar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, de acordo com a oposição, está envolvido aí nessa questão envolvendo o Banco Master, que teve a venda interrompida aqui com o BRB Banco de Brasília. Por que Alexandre de Moraes acabou entrando nessa questão? Isso porque a mulher de Alexandre de Moraes, ela é advogada do Banco Master, houve um crescimento na sua renda e, de acordo com a oposição, isso teve a ajuda do ministro Alexandre de Moraes. Conversando com o Cabo Gilberto, ele disse o seguinte, que deve ter aí cerca de 30 parlamentares devem participar dessa coletiva, que acontece às 5 horas da tarde. Ele confirmou aí a presença de 4 senadores. Isso porque o processo de impeachment, ele é aberto não na Câmara dos Deputados, mas lá no Senado Federal. Então, é necessário que os senadores apresentem esse pedido de impeachment lá no Senado Federal e, tendo a autorização do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, isso venha a acontecer. Isso só deve mesmo acontecer na volta do recesso parlamentar, que acontece no mês de fevereiro. O movimento, nós temos aí a matéria da nossa repórter Evelyn Paola, ela traz aí que o movimento marca uma interrupção no recesso parlamentar, que teve início oficialmente, falei dia 17, mas foi dia 23 de dezembro que começou o recesso parlamentar. A última atividade no Congresso foi a aprovação do orçamento. Gilberto, que é o Cabo Gilberto, ele disse ao Metrópolis que a convocação de parlamentares da direita até Brasília em um pleno recesso é para fazer pressão política na Suprema Corte, pois, segundo ele, ninguém aguenta mais o ministro Alexandre de Moraes. Também, de acordo com a apuração da nossa repórter Evelyn Paola, a presença tem a confirmação de 16 deputados e também de senadores, e o pedido que foi mencionado pelo líder Cabo Gilberto, ele foi protocolado na última terça-feira, dia 23 de dezembro, pela senadora Damares Alves, que é do Republicanos aqui do Distrito Federal. Então, a gente fica aguardando saber se, de fato, essa coletiva vai acontecer às 5 horas da tarde e se esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele vai seguir, ele vai ter andamento dentro do Senado Federal. É importante a gente trazer aqui que em junho deste ano, quando aconteceu aquele recesso parlamentar branco, em que os parlamentares se ausentaram de Brasília, também houve um movimento parecido com o que está acontecendo hoje. Só que naquela época foi quando o ex-presidente Jair Bolsonaro teve aquelas medidas cautelares impostas e a oposição tentou, então, interromper com o recesso parlamentar para poder discutir essas sanções que foram colocadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele acabou então descartando qualquer tipo de atividade durante o recesso parlamentar. Então, acabou não acontecendo essa paralisação do recesso. Os trabalhos, eles conseguiram aí, foram suspensos durante o período de recesso parlamentar e depois retornaram. Agora, o movimento da oposição segue o mesmo sentido, eles querem interromper, mas a gente lembra, né? Hoje é dia 29 de dezembro, finalzinho aí de 2025, a gente vai ver se de fato deputados e senadores vão aderir a essa interrupção do recesso parlamentar. A acompanhar. A sessão está marcada aí, né? Coletiva marcada para as 5 horas
da tarde. E com isso a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos continuar falando de política, né? Agora a gente vai falar um pouquinho